E para iniciar o ciclo, então, a GE Health News, nós temos aqui conosco convidados para falar sobre as iniciativas da GE nessa pauta, o Felipe Xavier. O Felipe Xavier é diretor de Branding, Comunicação e ESG para a América Latina. Ingressou na GE Healthcare como diretor de comunicação para a América Latina em setembro de 2018, responsável por gerenciar atividades internas e externas e por ampliar a estratégia de trabalhar em estreita colaboração com os clientes para melhorar sua eficiência, ao mesmo tempo que cria as melhores oportunidades para aumentar o valor da marca, impulsionando mais negócios. Com mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, ele traz para a área da saúde forte conhecimento em gestão de crises e planos de comunicação 360 graus. Desde que ingressou na GE em 2014, foi responsável pelas ações estratégicas de comunicação para todos os negócios da GE, incluindo o plano de abertura de um centro de pesquisas do Rio de Janeiro, quando a GE impactou mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Liderou as atividades de mídia para o Rio 2016, que tiveram o melhor resultado para a empresa desde o início do patrocínio olímpico, em 2005. Na GE Healthcare, busca aumentar o engajamento de todos os colaboradores com a empresa, apoiando de perto suas principais prioridades, criando formas de promover mais reconhecimento e orgulho. Do lado externo, a batalha é manter a GE Healthcare à frente da concorrência, liderando o debate sobre saúde nas redes sociais e na imprensa da América Latina. Desde 2022, também lidera branding para a empresa na região. Antes da GE, trabalhou na Braskem e em 2 grandes agências de PR. Felipe é jornalista e mora em São Paulo com a esposa, 2 filhas e Moana, a pequena bulldog francesa da família. Felipe, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Muito obrigado. E eu reforço o seu convite para o curso SG da Abimed. Nós temos pessoas dentro da GE Healthcare que já fizeram esse curso e elogiaram bastante. Então, para quem ainda não fez, eu reforço o seu convite, que eu acho que é uma excelente prática. Bom, pessoal, é muito bom falar deste tema e estar com vocês no dia de hoje. Eu vou contar uma história que ela é diferente, tá? E diferente por quê? Porque ela é uma história com começo, outro começo e um meio. A brincadeira que vocês vão entender aqui, assim que o meu pointer estiver funcionando, este senhor na tela é uma das figuras mais icônicas quando pensamos em inovação. Detentor de mais de 1000 patentes em seu nome e ainda hoje um dos 10 maiores inventores da humanidade. Esse é Thomas Edison, o inventor da lâmpada, que lá em 1892 criou uma empresa chamada General Electric. Essa empresa perseverou por muitos anos como um dos maiores conglomerados industriais que temos notícia, e ela é o começo da nossa história, começo de Healthcare, a empresa da qual eu represento hoje. Quando essa empresa cresceu a ponto de ficar madura o suficiente, tomou-se a decisão dela se separar em 3 mercados, um de aviação, um de energia e um de saúde. Então, em 4 de janeiro de 2023, a GE Healthcare se torna uma empresa independente e passa a operar em um mercado de saúde como, naquele ano, a maior startup da saúde e com um legado de 130 anos. Quando a gente faz essa separação, esse spin-off, a gente vem para o mercado com algumas mudanças. Então, a gente se desprende do que é o azul da General Electric e passa a ser uma empresa roxa. A gente faz um estudo para levar isso adiante, entender exatamente o que mudar na forma como a gente se relaciona com os nossos públicos, como a gente deve mostrar uma nova conexão e por que essa empresa, que é um legado da General Electric, seguirá sendo relevante ao longo dos anos. Então, o que vocês veem aqui é o manual da marca nova que nós construímos. E esse manual ele nos permitiu uma série de avanços, mas especialmente uma única coisa, que é o olhar para o paciente. Quando nós fazíamos parte de um conglomerado industrial e éramos uma empresa majoritariamente B2C, isso fazia com que a gente não colocasse o paciente no centro de tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente se torna independente, se desprende, essas peças vão ser as peças que ajudam a gente a se comunicar mais e melhor. E por que isso tem a ver com o que eu vou falar aqui para vocês hoje? Porque quando a gente despluga essa empresa e ela se torna independente, a gente passa a ter uma nova identidade.
Então a GE Healthcare hoje ela é uma empresa que tem ao redor do mundo mais de 5 milhões de equipamentos instalados. Somos uma empresa com uma força de trabalho de 5.300 colaboradores, uma operação em mais de 160 países. Então a gente entende de saúde, a gente consegue apoiar desafios na saúde e a gente tem uma propriedade em inovação, por conta do nosso legado inovador enraizado em Thomas Edison, que faz com que a gente inove para resolver grandes desafios. E além disso, nossas fábricas também estão espalhadas ao redor do mundo. Hoje o mundo para nós ele é dividido em 3 regiões. Estados Unidos e Canadá é uma região, a China é uma outra região e International é uma terceira região que abriga todos os outros países do mundo, inclusive do qual o Brasil e a América Latina fazem parte. E essa aqui é a nossa abordagem para hoje, né? Esse é o CEO da nossa organização, Pete Arduini, e notem que uma das declarações mais importantes dele é colocando o paciente no centro da nossa operação para que aí sim a gente possa entregar o nosso propósito, que é de criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites. E quando a gente traduz isso para o que é a nossa estratégia ESG, né? Então, quando a gente vira uma empresa independente, a gente passa a ter os nossos compromissos, as nossas necessidades. Quando a gente olha isso para o setor da saúde, naquele momento, naquele próprio ano de 2023, a gente busca uma pessoa para ser o nosso líder de ESG ao redor do mundo. Então hoje a gente tem uma pessoa que lidera isso para a gente, e essa estratégia focada em 5 áreas, ela vem a partir dessa nossa nova visão para o mercado. Então, como a gente construiu isso? Primeiro a gente olha para o que a gente faz, e nós somos uma provedora de equipamentos, soluções e serviços para a indústria da saúde. Então, capacidade para ampliar o acesso na saúde nós temos e queremos fazer. E essa vai ser sempre a nossa área de atuação número 1. Quando a gente pensa em como a gente se conecta com o planeta do qual fazemos parte, temos também uma grande responsabilidade. Então, clima e resiliência ambiental vai ser algo que vai estar conosco e apoiar a nossa jornada. Economia circular e desenvolvimento e design de produtos é algo que a gente também traz da GE e a gente mantém. E inclusive, diria que estamos acelerando essa terceira área nos dias de hoje. Cultura e pertencimento é um ponto bem importante, e cibersegurança e dados de paciente. Se vocês olham esses cinco pilares, eu até ousaria dizer que a nossa abordagem para ESG, ela talvez seja EESG. Eu acho que o mundo no qual a gente vive hoje e a forma como o mundo navega, tirar o impacto econômico das coisas não faz sentido. Então, para nós, dentro da GE Healthcare, a gente vai buscar ter esse olhar consciente e adicionar mais uma letrinha aqui. Então, vamos olhar econômico, ESG. Então, pensem nesses componentes ao longo da nossa jornada. Quando a gente pensa em pessoas, no mundo inteiro hoje, nós temos ali provavelmente 36% da nossa liderança composta por mulheres. Quando a gente traz isso para a América Latina, esse é o meu time de liderança, e aqui nós temos mais de 40% de representação feminina em posições de liderança em toda a América Latina. Nossa liderança, apesar do headquarters da GE Healthcare estar localizado em São Paulo, nós temos líderes de toda a América Latina compondo esse time formidável que ajuda os nossos clientes e pacientes em toda a região. Estressando um pouquinho mais cada um dessas 5 frentes que são áreas para a gente, é bem importante também que a gente entenda que elas não estão criadas ao vento, né? Quando a gente olha para a capacidade da GE Healthcare, ela vai estar sempre apoiada em outras 3 vertentes. Então, a segurança do nosso produto, integridade, que é algo que nos move e está em tudo que a gente faz, e até quando eu chegar a falar disso, vocês vão perceber que integridade ele é mais forte do que a própria empresa. Muitas vezes a gente leva isso para as nossas vidas também. E inovação também é um outro componente
presente em tudo que a gente faz. Então, quando a gente fala de expandir acesso à saúde, expandir acesso à saúde para a gente vai nos mover a criar equipamentos que atendam mais pessoas em mais lugares no menor tempo. Essa vai ser a nossa abordagem para desenvolvimento e ampliação de acesso na saúde. A cultura de pertencimento aqui vai ser algo que vai estar permeado também dentro de praticamente todas as ações da nossa organização. Isso a âmbito global e regional. Tá? Muitas das coisas nas quais a gente faz, apesar de existir uma diretriz forte vindo do nosso time global, a gente tem autonomia e capacidade de ajustar as necessidades locais, porque senão a gente já entende que não faz sentido. A nossa operação ao longo dos anos nos mostrou isso. Quando a gente pensa na questão do clima, assumimos compromissos globais em relação a isso e eu vou detalhá-los para vocês verem onde estamos e onde chegaremos. Economia circular, ela está completamente enraizada tanto na nossa estrutura de produto quanto na forma como a gente prolonga a vida de produtos. E isso é um diferencial muito único na forma como a GE Healthcare opera hoje. E evidentemente a gente se preocupa muito com o paciente, como a gente os trouxe para o centro da nossa narrativa, eles vão ter um capítulo sempre dedicado a eles e a forma como a gente navega aqui. Só para balizar onde estamos, hoje já somos reconhecidos, já somos uma empresa bronze dentro da EcoVadis. Obviamente que a gente almeja mais e mais, mas não é um reconhecimento fácil de atingir e conquistar, então a gente batalha pela manutenção dele também. Entrando especificamente na nossa jornada, então, redução de emissões de gases de efeito estufa. Até 2030 já temos o nosso compromisso para gases de escopo 1 e 2, bem definido, pré-estabelecido. A gente espera reduzi-los ali em 42% e quando a gente pensa em escopo 3, que é o mais difícil de influenciar, porque não depende única e exclusivamente de nós, até 2030 a gente quer conseguir baixá-los em 25%. Para quê? Esse é um marco fundamental para o nosso objetivo de zerar emissões até 2050. Então esse já é o compromisso público que a companhia assumiu e muito provavelmente a gente vai conseguir fazer ali uma próxima meta para 2040 quando a gente chegar em 2030 e mostrar como a gente quer chegar. Mas de qualquer maneira já é um compromisso claro de como a gente está olhando essa questão. E um ponto importante para ajudar na questão de escopo 3 especificamente, todos os fornecedores da GE Healthcare ao redor do mundo já são monitorados. Então, essa é uma forma que a gente vai conseguir ajudar e apoiar. Na América Latina, especificamente, nós temos um programa muito único de valorização do trabalho de fornecedores. Em linha com o que outras organizações de saúde também fazem aqui no Brasil, especificamente, a gente criou o PraGE Healthcare e esse programa premia os fornecedores que têm as melhores práticas dentro do que a gente entende como definição ali para nos atender bem. E a gente já consegue premiar fornecedores que estão evoluindo também nas suas jornadas, nas suas caminhadas em redução a gases de efeito estufa. O sucesso desse programa fez inclusive a gente levá-lo para o México. Então o nosso programa SER, que é como a gente cuida dos fornecedores aqui, esse ano a gente já está rodando no México também e existem perspectivas para que ele seja ampliado a partir do que foi feito aqui e do sucesso na América Latina para outros países ao redor do mundo. E aqui é só o que eu acabei de falar. Quando a gente pensa especificamente no produto, e aí aqui a gente vai olhar duas vertentes, né? Então a gente vai ter a capacidade de idealizar produtos novos, e esses produtos eles são pensados em proteger o investimento do cliente ao mesmo tempo que cuidam de recursos naturais. Então, vamos supor que a GE Healthcare vai desenvolver uma nova ressonância magnética. Qual vai ser a premissa do desenvolvimento desse produto? Que a gente consiga reduzir consumo de energia, que a gente gere exames mais rápidos, que o paciente tenha uma jornada melhor, que o magneto utilize menos hélio e
que a gente consiga fazer com que essa máquina, ao longo do tempo, possa receber atualizações tecnológicas que evitem o seu descarte. Então, a grande maioria dos equipamentos da GE Healthcare já recebem esse olhar desde o seu modelo de concepção. E isso faz uma diferença para a gente na segunda parte, que é a circular, onde a gente tem um detalhamento que eu vou mostrar para vocês de uma área de negócios que olha especificamente para isso. Quem hoje navega no site da GE Healthcare consegue encontrar uma infinidade de arquivos relacionados a como a gente olha a ESG, mas tem uma parte que ela é bem interessante, que quando a gente busca por produtos específicos, nós já estamos mostrando a jornada individual de cada produto e como ele tem um papel determinante e de protagonismo pela ótica do meio ambiente. Então, qualquer um dos produtos que já estão listados no nosso site, e a gente tem 70 produtos já com toda essa jornada mapeada, ela vai mostrar desde o conceito do produto, quais são as reduções que ele promove e quais são os benefícios também que leva para o paciente. Então, tudo isso hoje já está disponível e publicado dentro do nosso site. Eu trouxe um exemplo, pincei um exemplo de lá, que ele é talvez bem relevante, porque os clientes já se valem dele e conseguem, inclusive, fazer o que o Silvio mencionou no começo, como cobrar fornecedor sobre a entrega ESG que a gente pode dar. Então, se a gente olha para uma máquina de ressonância magnética da GE Healthcare hoje, uma Signa Champion, que é a que está aqui sendo exibida para vocês, ela já vai ter esses componentes que eu falei, ela vai buscar a redução dos recursos naturais e tem um detalhe adicional onde ela consegue fazer o escaneamento do paciente ser reduzido por meio de um software de inteligência artificial que vai nessa tecnologia. O que acontece? Esse software, que chama-se Airicon DL, ele foi desenvolvido com um propósito de melhorar a qualidade do exame. Então, ele usa tecnologia de Deep Learning e a nossa principal ideia quando esse software começou a ser desenvolvido era que a gente tivesse uma imagem livre de ruídos, o que é muito benéfico para o laudo médico. Quando a gente consegue torná-lo realidade, a gente descobre que ele tem um benefício maravilhoso. Ficou tão fácil de fazer o exame com ele que ele reduz o tempo do paciente na máquina. Para alguns lugares do corpo, essa redução chegou a 70%. E isso é extremamente expressivo numa operação médica. E aqui eu trago para vocês dados públicos de um dos nossos clientes, onde ele compara atendimentos quando ele utilizava o equipamento nosso sem esse software e o mesmo período com o software. Então ele vai ter um incremento de 30% na capacidade de fazer exames e ele vai ter outros benefícios adicionais por conta de tudo que ele deixou de fazer. Quais são esses outros benefícios? São justamente o que o nosso cliente consegue mensurar do ponto de vista de ESG. Então, ao longo de um ano rodando cada uma das suas ressonâncias com o Airicon DL, este cliente teve reduções de 375 megawatts no consumo de energia e deixou de emitir 160 quilos de CO2. Quando você pensa em uma máquina, esse é o componente. Quando a gente pensa no Brasil, na América Latina e no mundo, dentro daquele universo de 5 milhões de equipamentos que eu falei para vocês, realmente os números acabam sendo bem relevantes e impactantes. E aqui, essa conexão dos produtos e a parte circular, Gold Seal é o nome do nosso programa que vai fazer o quê? A GE Healthcare tem a capacidade de comprar seus equipamentos de volta. Uma vez que a gente faz isso, a gente reforma este equipamento, a gente o atualiza e a gente, inclusive, quando for ofertá-lo novamente com um preço que ele é diferenciado justamente para conectar com o acesso que eu mencionei para vocês, ele recebe novamente uma garantia de 1 ano, que é a mesma que nós oferecemos para produtos novos. Então, se você for comprar
e tiver capacidade de comprar uma ressonância nova, ela vai ter 1 ano de garantia. Se você, por algum acaso, está em uma área que um equipamento de Gold Seal vai suprir a sua necessidade, você também vai ter garantia de 1 ano para que ele opere da melhor forma possível. E a gente faz todo este trabalho de monitoramento das nossas máquinas, de acompanhamento. Temos um time dedicado a Gold Seal na América Latina, justamente para a gente garantir que o equipamento não seja descartado. É isso que a gente busca evitar, né? E é novamente um passo em direção ao nosso compromisso de fazer o mundo melhor. Este é o programa Gold Seal. Ele é maior na América Latina, inclusive, do que outros lugares do mundo, pelas características da América Latina e as necessidades dos nossos países aqui presentes, né? Então, ele é bem relevante. E aí, quando a gente for pensar em toda a jornada de produtos, a gente já consegue fazer essa conexão clara entre a contribuição da GE Healthcare e necessidades dos nossos clientes justamente em ESG. E aí a gama é gigantesca. Você vai ter uma anestesia, que ela vai fazer com que o paciente tenha qualquer tipo de necessidade sempre menor do que seria a versão anterior. Você vai ter equipamentos que são portáteis e chegam a áreas remotas, geram a informação no tempo e na necessidade que o médico precisa. Você vai ter um equipamento que ele já é desenvolvido utilizando materiais recicláveis, equipamentos que são pensados e idealizados por mulheres, para mulheres. Então, dentro de toda a nossa jornada, esses desenvolvimentos vão priorizar diferentes frentes. E a nossa oferta de produtos hoje, ela já faz um encontro único com as necessidades do mundo onde a gente vive. Um desafio grande, talvez, que exista para se pensar em inovação, e nós dedicamos 1,3 bilhão de dólares por ano para a inovação e desenvolvimento de novos produtos. Essa é uma das coisas que passa por todo o processo. Este equipamento, essa tecnologia vai fazer sentido agora, vai ser bom agora, vai funcionar agora. Então é isso que nos motiva a continuar desenvolvendo novos produtos. E, em média, a gente lança por ano 40 novas tecnologias e soluções. E a gente faz sempre a gente apresenta isso para o mercado em dezembro. Um outro detalhe importante é de como a gente olha para embalagens. E aqui um outro recorte. Nós temos dentro da operação da GE Healthcare uma área de farmacêutica, que a gente chama, né? Nossa divisão de meios de contraste. Essa divisão, ela já se antecipou a eventuais necessidades dentro do setor e ela está sendo protagonista em uma transformação. Os meios de contrastes, eles habitualmente eram embalados e envasados com vidro. E a gente promove uma mudança nisso, a gente passa a usar uma embalagem desenvolvida para cuidar e garantir todas as características do produto. Então, ele é imutável em relação ao que o vidro entrega, mas cada frasco desse vai trazer redução na pegada de carbono, para a sua produção, redução no consumo de energia e também minimiza todo o seu impacto no ecossistema, porque a forma do descarte também é diferente. Então, quando a gente pensa nas nossas embalagens de meio de contraste hoje, se eu levo isso para uma operação médica que faça mais de 600 procedimentos médicos, o impacto disso em um ano, eu deixo de ter resíduos da ordem de praticamente 670 quilos, né? Então, de novo, estamos falando de uma operação e o número já é expressivo. Quando a gente multiplica isso, dá para entender na prática como a gente busca ajudar e evoluir com o setor. Então a gente já tem uma série grande e esta nossa equipe de meios de contraste foi um pouco além também. As injetoras, que são a forma como a gente faz a aplicação do contraste, elas exigiam a mudança dos frascos com uma intensidade grande. A gente foi atrás de uma solução que permitisse que dentro de um período de 24 horas você não trocasse frascos. Então a gente também reduz em até 75% o que vai ser a utilização dessas embalagens de meio de contraste em uma operação médica.
E aí a gente tem um outro benefício dentro dessa injetora que foi desenvolvida pela GE Healthcare com um parceiro, que é a dose personalizada e exclusiva para cada tipo de paciente, que também é um outro benefício muito grande quando a gente pensa tanto no bem-estar do paciente quanto no benefício econômico para o nosso parceiro. Uma outra frente que é bem importante quando a gente pensa em expandir acesso é expandir educação. A GE Healthcare ela conta com um time de educação capaz de apoiar desafios dos nossos clientes e fazê-los utilizarem melhor as tecnologias que a gente desenvolve. Qual é o benefício disso? Maior precisão no exame, maior eficiência, eventualmente menor tempo de espera e, obviamente, uma jornada do paciente sendo beneficiada como um todo. Ao longo de 2024, a gente já treinou mais de 200 mil pessoas, esse número ele é sempre atualizado, mas a gente ainda não tem o relatório 2024 de sustentabilidade, por isso que algumas coisas que vocês veem aqui que eu estou mostrando são do nosso relatório público de 2023. O relatório 2024 vai ser lançado agora em junho. Tá? E outra forma muito nobre de seguirmos com a nossa causa ESG, de novo, né, a gente tem o nosso legado, então tenho que contextualizar do meu primeiro começo. A GE Healthcare ela veio de uma empresa que tinha uma fundação muito forte, muito atuante. E quando a gente se torna independente, a gente entende que precisa sim continuar agindo e olhando para fora de casa também. Então, a Fundação GE Healthcare ela existe hoje, ela já opera no mundo inteiro, inclusive durante o episódio talvez mais triste que tivemos com enchentes no Brasil, no Rio Grande do Sul, a GE Healthcare Foundation fez uma doação e ela conseguiu contribuir para a melhoria do que acontecia naquela situação. Também tivemos um furacão em um país da América Latina, onde a fundação teve capacidade de apoiar e fazer uma doação. Então são sempre ajudas humanitárias, na grande maioria das vezes, por meio de um comitê que avalia as necessidades no mundo inteiro e a gente consegue fazer essas atuações. Agora, uma outra parte que me orgulha muito de estar na GE Healthcare é a forma como essa empresa olha para os seus funcionários, para o seu time. E a gente tem uma cultura de diversidade, equidade e inclusão que ela é muito forte. Né? Existem pilares que eles são alinhados em relação aos nossos negócios e eles são tão fortes que alguns deles até ficam independentes. Nós temos grupos de afinidade dentro da GE Healthcare que eles operam no mundo inteiro e aí cada região vai ter a sua estrutura, a sua liderança e o seu planejamento de ações. Mas quando a gente pensa, né, no conjunto dessas ações, esses grupos são muito fortes. Nós temos inclusive um grupo aqui na América Latina que se chama GTN, Green Team Network, que é um grupo de pessoas que amam a causa ambiental e tem a sustentabilidade muito clara dentro do que podem fazer e buscam iniciativas para que a gente faça coisas de uma maneira diferente. Desse time saiu uma ação genial, eu ouso dizer. Nós usamos madeira para fazer o transporte das nossas ressonâncias. São caixas gigantescas para transportar equipamentos que às vezes podem pesar até 2 toneladas. O que esse time fez? Ele buscou uma maneira da gente reaproveitar essa madeira, então a gente garantia esse descarte e a gente transformou essa madeira em 2 frentes, móveis ou biomassa. Então toda a ressonância que sai da operação da GE Healthcare aqui na América Latina hoje, a gente consegue fazer esse traqueamento das embalagens e a gente transforma a embalagem em algo que é nobre. É um projeto desenvolvido por um grupo de pessoas que não está na operação, que né, só viu ali a oportunidade de fazer algo diferente e quis fazer. Nós temos grupos de voluntariados, nós temos um grupo que busca fortalecer o papel da mulher dentro da organização e também olhar como a companhia pode eventualmente apoiar a sua jornada.
Desse grupo de mulheres saiu uma iniciativa da qual eu sou muito fã também, que é o G Healthcare Mummy. Nós temos um programa que ele apoia as nossas gestantes desde o momento zero que ela descobre que ela está grávida. Então ela vai ter todo o suporte da organização para entender como ela faz as coisas, pode ter aconselhamento psicológico, ela vai ter interação com outras mulheres que já são mães, e o programa acompanha ela durante a gestação e após a gestação, inclusive o seu retorno. É um programa com duração de mais de 2 anos, onde a gente consegue dar todo este apoio para a mulher, para ela se sentir amparada durante esse processo. Nós não tem um lugar de fala para falar sobre isso, mas eu sei o quão difícil é. Sou pai de 2 meninas e sei que o programa faz diferença porque a minha mulher se valeu dele. Então, de fato, é algo que eu realmente acho bem especial dentro da nossa organização. E temos também uma pessoa que é líder de diversidade, equidade e inclusão no mundo, justamente para a gente garantir que essas coisas vão acontecer debaixo de um guarda-chuva, e o G da governança a gente vai fazer aqui muito fortemente. Para a América Latina, uma das pessoas que compõe o nosso time de liderança é eleito como o representante de diversidade, equidade e inclusão, e aí a gente tem as ações pré-definidas acontecendo ao longo de um ano, e aí pode ser renovado o tempo dessa pessoa, ou a gente busca um outro líder. A nossa ideia é sempre fazer com que tanto a liderança quanto as pessoas que são os principais sponsors desses grupos de afinidade que eu mencionei para vocês sejam rotativas, porque dessa forma a gente consegue evoluir justamente o conhecimento que cada um tem, o letramento que cada um tem em relação às questões que eventualmente tocam cada um desses grupos de afinidade. E é realmente muito nobre quando a gente se relaciona com eles, porque a gente descobre coisas que às vezes a gente nem imagina. Quando a gente se torna uma empresa independente também, e eu acho que a questão do ESG ela veio muito forte para nós, porque a GE Healthcare, antes de ser GE Healthcare independente, já tinha os componentes de uma empresa muito responsável, porque a GE era assim, né? A General Electric, antes de sustentabilidade entrar na moda, antes da gente medir qualquer tipo de coisa nesse sentido, ela tinha uma divisão de produtos que se chamava Ecomagination. Essa divisão de produtos ela recebia investimentos apenas para gerar tecnologias que fossem benéficas para o meio ambiente. Então, deste pipeline de produtos, saiu turbinas eólicas que eram mais eficientes, hidrelétricas que podiam operar gerando menos recursos. Então, a gente já tinha isso muito forte e a gente continua trazendo. E a GE, como empresa, também tinha princípios operacionais muito fortes. E aí, nós, enquanto GE Healthcare, entendemos que era fundamental manter isso. Sem isso, a gente não conseguiria prosperar pelos próximos 100 anos. Então, a gente constrói princípios operacionais e esta tela ela tem um jeito correto de ser lida. Ela é crescente. Então, a gente serve as nossas pessoas, os nossos pacientes e os nossos clientes. Depois que a gente faz isso, a gente consegue operar com um mindset da cultura Lean. A gente busca a melhoria contínua em tudo que a gente faz. Tem virado uma obsessão da gente e de fato nos leva a um lugar melhor. Depois que a gente atinge esse segundo estado, a gente quer ser empreendedor e cuidar muito bem de tudo que a gente faz, né? A gente muito feliz na decisão quando fizemos o spin-off em 4 de janeiro de 2023. Cada um dos funcionários que trabalhavam na empresa naquele momento foram chamados de fundadores. Todos receberam uma carta do nosso CEO global com uma medalha, uma moeda de metal, dizendo que ele era um fundador daquela nova empresa. Isso traz um orgulho, um senso de pertencimento, que você cuida dela de uma maneira diferente, porque ela é sua, de fato. Então, a gente chega nesse terceiro estágio e aí a gente consegue já fazer o quê? Entregar o futuro da saúde. Porque a gente percebe que o nosso trabalho faz isso. Sair da cama todas as manhãs vai fazer com que a gente ajude a cuidar melhor do mundo. E depois que a gente faz tudo isso, a gente consegue se divertir e vencer juntos. Esse também é um pilar que tem sido muito forte para a gente.
especialmente quando a gente pensa nos desafios atuais da humanidade, em questões como saúde mental e outras preocupações. A gente tem dado muita atenção à forma como a gente cuida de cada um dos nossos 53 mil funcionários ao redor do mundo, porque não dá para vencer e ser feliz se a gente não cuidar um dos outros. Então a gente tem olhado isso com muita atenção e a gente tem métricas tanto de ação quanto para poder medir o que acontece ali na nossa organização de uma maneira bem intensa, justamente mirando ser melhor a cada dia e ter essa busca pela evolução e melhoria contínua. Antes de eu passar para a segurança do paciente, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Não? Se alguém... Na verdade, é só uma curiosidade. Você falou da madeira do transporte dos equipamentos, que eles ganham outros usos. A madeira pode virar móvel e pode virar uma outra coisa. Como? Biomassa. Biomassa? Energia. Ah, A olha que gente interessante. recicla a madeira e ela vira energia. Então tem essas duas frentes. Dependendo de onde a gente fizer a coleta, o destino é diferente. Ah, legal. Obrigada. É para poder justamente utilizar da melhor forma. Sim. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigado você. E aqui quase um momento final da minha apresentação para vocês. Garantia da segurança do paciente em absolutamente tudo que a gente faz. A GE Healthcare possui um código de ética e integridade que a gente chama de O Espírito e o Texto, e ele dá um direcionamento muito claro de tudo que a gente precisa para operar no setor da saúde. Eu até ouso dizer que ele se sobrepõe a regras de alguns países nos quais a gente atua, de tão rígido que é, e ele nos dá justamente a segurança de saber que a gente faz tudo certo o tempo inteiro. É medido por meio de treinamentos, então todos os funcionários precisam anualmente reler esse código, né, o espírito e o texto, e ali ele vai apoiar a gente a garantir justamente tudo que está relacionado à segurança do paciente. E uma outra preocupação muito intensa do que a gente faz, cada vez mais, até pelo fato das nossas máquinas armazenarem dados que eles são sensíveis, a gente investe cada vez mais e mais em cibersegurança, e é um tema que até hoje a gente não teve nenhum ponto de atenção, nenhum dado subtraído dos nossos equipamentos, nada relacionado a isso, e a gente vai claramente manter essa preocupação daqui para frente. E aí, pessoal, eu faço o seguinte disclaimer para vocês, que aqui é a questão dos nossos fornecedores que eu falei lá atrás. Lembra que eu comecei dizendo que essa história ela tinha começo, outro começo e meio. Então a gente começou em 1892 como uma empresa do grupo General Electric. A gente tem um novo começo da nossa história, sendo uma startup de mais de 130 anos, e a gente chega ao meio disso, né? Então a gente está construindo essa nova GE Healthcare cada vez mais sólida, cada vez mais focada nos nossos clientes e no paciente. Essa mudança também do ponto de vista de comunicação, que é uma outra área onde eu atuo na organização, foi bem visível e sensível, né? A gente trouxe o paciente para o centro das nossas narrativas também em comunicação, e com isso a gente segue construindo essa história. E eu acredito que ela não vai ter fim, por isso que ela vai viver sempre de começo e um meio especial e muito feliz. Então, gente, minha última mensagem para vocês é que, além de tudo isso, nós também fizemos um alinhamento ao Pacto Global das Nações Unidas, e a gente identificou quais são os objetivos com os quais a gente tem mais familiaridade e capacidade de contribuir. Obviamente, os gases de efeito estufa já estão bem claros, os nossos compromissos. Em todos esses outros, a gente está buscando criar métricas também para medir o nosso progresso, o nosso avanço, e é algo que a gente vai fazer daqui para frente cada vez mais e mais. Espero que na edição do ano que vem da Hospitalar, se você me chame de novo, e eu tenho muito mais coisas para contar para vocês, porque a gente está desenvolvendo justamente alguns outros programas aqui para o Brasil e para a América Latina,
que vão certamente poder ajudar nas conversas ESG de vocês em outros lugares. O que eu tinha para hoje é isso. Se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, vai ser um enorme prazer responder. Se não, se conectem comigo no LinkedIn. Eu sou o Felipe Xavier, provavelmente o único Felipe Xavier careca da GE Healthcare no mundo, então é fácil de me achar por lá também, tá bom? Felipe, inspirador. Acho que essa é a palavra que eu tenho para te falar. Entender a GE Healthcare, sem dúvida nenhuma, está numa categoria de empresa referência. Perceber que realmente vocês conseguiram sair dos relatórios de sustentabilidade para a prática, incorporou isso na cultura da empresa, vocês conseguiram cobrir todas as frentes, criaram um escopo novo, na minha visão, que é o paciente, saíram do 1, 2 e 3 para até o paciente. E, sem dúvida nenhuma, nesse contexto de ser uma empresa referência, eu tenho uma dúvida. Né? Uma dúvida não, tem uma orientação para as nossas associadas, que muitas agora são pequenas e médias, estão começando, estão estruturando os seus quadros de ESG. Que conselho você daria, Felipe, para quem está começando a querer implementar realmente um programa de ESG na sua companhia? E quais seriam os primeiros passos? Que tipo de atenção ela teria que ter? Qual que seriam as suas orientações iniciais para esse profissional de ESG dessas companhias? Eu acho que o que você está trazendo aqui, Silvio, não é nem uma pergunta ou um aconselhamento, é uma provocação inteligente, eu diria, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou te contar o que eu faria se eu estivesse abrindo uma empresa hoje. Muito bom. Talvez uma grande miopia é a gente achar que a gente precisa ter objetivos muito difíceis ou metas muito ambiciosas. Eu acho que quando você pensa em ESG num estágio inicial, você tem que fazer o contrário. Ver onde você está, então mapear exatamente o que você está fazendo e criar metas que elas te permitam evoluir. Né? Então você começa do pequeno para chegar no grande. E o que eu tenho percebido na grande maioria dos casos, às vezes, é uma definição de objetivo ou uma cobrança em relação ao que você pode fazer, que ela é muito grande. E ela vai gerar uma ansiedade desnecessária e, às vezes, até uma paralisação em relação ao que você consegue fazer. Né? Então, acho que entender de longe onde você está dentro do seu ecossistema, quais são as contribuições que você pode fazer no curto e médio prazo, e aí sim você pensa em voos maiores. Eu acho que começar é importante, claro, mas se você começar errado, pode dar errado. Excelente. Bom, você já está convidado para hospitalar lá, né, 2026, para fazer uma nova exposição da GE. Mais do que isso, vou convidar você para fazer essa explanação no nosso comitê SG da ABMed, porque lá dentro é um think tank nesse setor da pauta ESG e é inspirador, como eu disse. Você vai inspirar outras empresas associadas com novas ideias que você apresentou aqui para poder implementar nas outras empresas. Porque lá não tem um ambiente concorrencial, lá é uma troca de experiência e, sem dúvida nenhuma, a GE Healthcare contribuiu, vai contribuir. Senhoras e senhores, GE Healthcare, Felipe Xavier.